O textual diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Eu vi muitas vezes, irmão Fabiano e aqueles que nos ouvem, pessoas dizem assim, não, mas Jesus vai voltar. Jesus está pertinho de voltar porque os crentes, quem é crente já é crente. E quem não é crente, não quer saber, não dá ouvido, não vive uma vida dissoluta ou uma vida de pecado, Jesus vai voltar. Mas o que é importante a gente saber? Aqui está dizendo que esse testemunho é para ser dado a todas as gentes. Quando Jesus comissionou a igreja, dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele sabia que muitos não iam aceitar e que muitos não iam entrar por esse caminho. E Jesus, ele estava pronto a morrer pela humanidade. Então ele queria que o evangelho fosse anunciado à humanidade. Agora, o querer, o salvar, o trabalhar do Espírito Santo, a pessoa se decidir ou não, isso aí não cabe a nós, certo? Não cabe a nós. O negócio é que nós temos que anunciar. Porque eu tenho por mim, irmão Fabiano, que quando eu analiso a Bíblia, quando a Bíblia fala do juízo final, que Jesus vai julgar toda a obra, não vai comparecer ninguém ali que não ouviu da verdade. Eu creio assim. Eu creio assim. Eu citei versículo na Bíblia que me dá esse respaldo, eu desconheço, não sei se é um pensamento meu. Os irmãos não é obrigado a concordar comigo nisso, né? Mas ali, quando Jesus for julgar, primeiro nós entraremos no tribunal de Cristo, receberemos nosso galardão. Pronto. Esse é o tribunal que a igreja salva vai passar. E depois vem o milênio, né? Bodas do Cordeiro, e depois desse milênio, o juízo final. Muito bem. No juízo final, não vai comparecer ninguém para dizer assim, ó, eu nunca ouvi, eu nunca vi falar isso, eu não sei como que era isso. Porque assim, ó, o ser humano, ele tem a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Discernir, né? Discernir. Isso. Entre o bem e o mal. Então, quer dizer, se alguém pode dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, mas ele matou, prostituiu e fez coisa que, se escondeu de muita coisa, por que ele fez isso? Mas ele sabe que ele sabe que ele tá errado, né? Ele sabe que ele tá errado. A consciência dele o acusa, né? Porque uma pessoa que tira a vida da outra, eu vou usar esse exemplo aqui, ele sabe, ele não quer que ninguém tire a sua, ele luta pela sua vida. E por que ele tá tirando a vida do outro, não é mesmo? Isso aí, nos nossos dias mesmo, eu acho muito difícil. Hoje em dia, através da mídia, a gente sabe da necessidade, como falou o irmão Fabiano aqui, da janela 10/40, né? Pessoas que eu vi uma vez um missionário, irmão Fabiano, ele deu uma palavra aqui pra nós aqui, ele veio da África, eu acho. E teve um lugar lá que ele foi anunciar de Jesus, falar de Jesus, e uma moça tomando um refrigerante famoso aí, né? Tava tomando aquele refrigerante, uma Coca-Cola ela tava tomando. E aí ele anunciou Jesus. Ele falou, você conhece? Primeiro ele entrou assim, você conhece Jesus? A moça parou, olhou e perguntou pra ele, é um refrigerante mais gostoso do que a Coca-Cola? Quer dizer, olha só. Então tem muitos lugares necessitados, a gente sabe disso, né? Mas eu creio assim, Deus, na sua onisciência, ele sabe como trabalhar. Outra coisa, irmão Fabiano. Deus, ele não está limitado a trabalhar na vida de uma pessoa só através da nossa pregação. Ele não está limitado. Deus não está limitado a trabalhar na vida de uma pessoa para a salvação só através da nossa pregação, certo? A gente sabe, vê muitos testemunhos. Eu já vi gente que nunca tinha ouvido falar eu vi acho que foi no livro Torturado por Amor a Cristo que eu li isso. Aquele homem, John alguma coisa que eu não lembro o nome de quem escreveu. Ele disse que tinham dois artesãos que não conheciam nada sobre Deus, nada. Eles usavam o dedo polegar para fazer um trabalho muito importante no artesanato deles. E eles começaram a pensar de como seria se eles não tivessem o dedo polegar. Falei, como é que pode? Eu comecei a pensar quem que deu a ideia, como é que eu fui criado e como é que eu teve a capacidade de botar esses dois dedos aqui em nós pra, né? Como é que surgiu isso? Porque aí ele dizia, nós conhecemos nossos bisavós, avós, tataravós, assim, de ver falar, e nossa genealogia, nós conhecemos, eles conheciam. Através daquilo ali, eles começaram a pesquisar, né? E aí eles tiveram que passar a fronteira, eu acho, do país deles lá, e chegaram ao conhecimento da verdade. Então Deus não precisa. Então, a gente vai ver coisa na eternidade que a gente, poxa vida, não sabia que Deus trabalhava dessa forma. Trabalha. Não é mesmo? Romanos capítulo 1 e versículo 20 corrobora isso como o Ricardo falou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como as suas divindades, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. A própria natureza, a própria criação anunciam o Criador. Não lembrava disso aí, é verdade. A própria natureza e a própria criação anunciam as obras do Criador. E nesses lugares difíceis que a gente viu aqui, quando você olha os testemunhos, o agir do Espírito Santo para a salvação das pessoas. Porque na realidade é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai trabalhando. Então nós devemos, só que isso não nos exime da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Não é
discutir o evangelho, não é empurrar o evangelho de boca abaixo de um ou de outro, não. É anunciar o evangelho. E primeiramente com as nossas obras, com as nossas atitudes. Porque é isso que chama a atenção. Muito mais do que as nossas palavras. Outra coisa, irmão Fabiano, é que assim, ó, eles, através do dedo polegar deles, chegaram ao conhecimento. Depois, com certeza, foram discipulados, foram, alguém encontrou que falou da verdade para eles e eles, né, se converteram. É o que diz o livro lá. Mas partiu de Deus primeiro, o pensamento que Deus colocou na mente deles, para eles chegarem onde chegaram. É como se fosse um lampejo, né, de luz na mente, né? Um lampejo de luz que trouxe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. Eu leio a primeira coluna, o Ricardo lê a segunda. Tudo bem. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. E olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Irmão Fabiano, eu frisei aqui na leitura bíblica em classe, rapidinho, dois versículos que me chamam a atenção, irmãos, e que nós devemos ficar assim, como diz os antigos, né, de orelha nesses últimos dias que estamos vivendo sobre a face da terra, ou que a igreja está palmilhando, né? Um é o versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque a coisa é fina. Ó, e o versículo de número 11, né? Tá na mesma linha do versículo de número 5, diz assim, ó, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Cuidado, a gente tá vendo o que a internet tá fazendo. A internet é um canal de bênção. Nós estamos aqui nos servindo dela para pregar o evangelho, e eu e o irmão Fabiano, que estamos aqui, nós somos sinceros de coração. Estamos aqui com a intenção de ver Jesus resgatar almas das garras de Satanás. Essa é a nossa intenção aqui nesta manhã. E quando pregamos, quando uma vez eu sou convidado para dar uma palavra num ar livre aqui em Camboriú, prego no ar livre, ou na igreja, ou nas congregações que me convidam, a nosso interesse maior é esse, que aquilo que aconteceu lá com o irmão Hugo, vô Hugo, um abraço já para ele, meus parabéns para ele também, que é uma pessoa que eu estimo muito grande. Continue nessa tua força. Conversar com ele é uma benção, né? Você não enjoa, você quer ficar ali, dá pena de sair da presença dele, porque é um homem de uma sabedoria de Deus mesmo, né? Que benção. Mas é assim, ó, a vontade nossa é essa vontade que ele tinha, ou que ele tem, né? De anunciar o evangelho de Cristo, não é mesmo? Então, olha o que a internet está fazendo. Olha aí o que a internet está...